Olá, terceiro ano, tudo bom? Titia veio fazer esse vídeo bem fofinha, pra vocês lembrarem quanto eu sou fofa. Ó. Odeio fazer vídeo, tá? Ainda mais com essa cara de pandemia. Enfim, mas tentei botar link, tentei fazer vídeo chamada, videoconferência, ninguém aparece, apareceu um só, né? E morreu por aí. Isso quando a plataforma não dá tilt aqui, eu não consigo postar nada, eu tento colocar o link não vai, enfim. Criei os grupos lá no Facebook, porque os grupos no Facebook facilitam a comunicação mais do que na plataforma, né? Porque Facebook todo mundo tem, não é possível, deve ser 1, 2 se tiver que não tem Facebook. E aí, né, todo mundo tá sempre no Facebook, então gera notificação, fica mais fácil para vocês entrarem em contato comigo, fica mais fácil para vocês colocarem dúvidas, fica mais fácil para eu compartilhar documentos com vocês, material, tá? Fica muito mais fácil, tá? Dar avisos ali e falar, gente, ó, amanhã, tal, na plataforma, vou estar online no horário de vocês para fazer uma videoconferência, preciso que vocês entrem como videoconferência, pega o celularzinho de vocês, clica no link, enfim, baixa o aplicativo, tem um aplicativo também, mas eu acho que não precisa baixar o aplicativo, pode entrar no link lá. Então, assim, preciso, tá? Porque essas aulas online foi para que não encerrasse o ano, né? Para que não anulasse o ano. A gente não sabe o que vai acontecer. Aí vai que de repente junho, bum, acabou a pandemia, volta às aulas e a gente precisa de ter material para dar nota para vocês, pra gente fechar o ano, né? E mesmo que fique com essas aulas online até o final do ano, para que vocês não percam o ano, a gente precisa de material, de comprovar que vocês realmente fizeram algo. É tudo novo, é novo para vocês, é muito mais novo pra gente, professores, né? Vocês de repente já fizeram uma aula online com algum curso, alguma coisa, e tem professores que nunca tiveram esse tipo de contato, né? Nem com a internet em si, nem aprender a mexer em computador, celular, aplicativos, essas coisas. Então tem sido difícil para todo mundo. Então é bom que todo mundo se ajude. Ah, tem 5 pessoas no grupo lá do Facebook. Preciso que entre a galera. Mas se uma dessas estiver no grupo de vocês aí do WhatsApp, viu que eu postei alguma coisa, pega aquilo ali, printa, copia e bota no grupo de vocês, tá? Vocês precisam se ajudar e ajudar a titia, que fica bem melhor, né? Então, tivemos aí uma apostila grande para trabalhar, trabalhamos português e literatura dentro dela. O material tá limitado, sim, eu precisaria muito usar o livro de vocês, tá? Mas acreditem, o material ficou todo na escola, tá? Porque eu dei aula na quinta, e aí voltaria na outra semana. Na sexta-feira o pessoal começou a falar sobre quarentena, na segunda-feira já foi decretado quarentena, já não tinha mais aula, e aí meu material ficou todo na escola, tá? Mas enfim, acreditem, esse material é o melhor, é o que o Estado tá mandando para os alunos, então é o que a gente tem para trabalhar no momento, tá? É uma linguagem fácil, e aí eu preciso que vocês sinalizem as suas dúvidas, tá? Vou tentar mais uma vez fazer a aula lá da videoconferência, espero que vocês apareçam, tá? Vou tentar avisar com antecedência, tipo assim, na sexta-feira eu vou colocar lá, ó, gente, terça-feira tá, terça não, aula de vocês, quarta e quinta, né? Então eu vou escolher o quarta ou quinta-feira e falar, porque a gente tem 3 tempos. Ó, quarta-feira vai ter a aula online, vocês estejam lá. Vou tirar ponto de quem tiver. Tem gente que nem tem ponto, imagina, tem que tirar a situação, né? Então, é isto. Vou corrigir aqui a avaliação. Preciso que vocês entreguem a pesquisa que foi feita, que foi pedida depois, tá? Pra eu poder estar fechando a nota de vocês. Mas vou responder a avaliação e tentar explicar um pouco esse conteúdo bem resumido, porque esse vídeo só grava 5 minutos. Titia não sabe configurar de outra forma, tá? Minha câmera também não grava, mas enfim, não tô conseguindo. Então a gente vai fazer alguns videozinhos pra gente tá sanando esse probleminha aqui, tá bom? Então, avaliação. Começa com a questão 1, tem que ler o texto abaixo e respondo. Aí vem aqui, pela Rua de Ferreira Aguilar. Aí vem o textinho, um poeminha, pequenininho.
E aí vem a pergunta. Nesse texto, a forma verbal diriges, que está lá no verso 15, concorda com o quê? Concorda com qual palavra, tá? Aí vocês têm que voltar lá no texto, achar o verbo que tá aí na forma verbal diriges, tá? Então, se tá na forma verbal diriges, ele está concordando com alguma coisa, né? Com algum sujeito. E aí, no caso aí, esse diriges, que seria a forma verbal do verbo dirigir, está concordando com o tu. Tu diriges, que é a segunda pessoa do singular, tá? Encontrada lá no texto. E aí a resposta seria a letra D. Tu diriges. Na questão 2, tem outro texto, tá? E aí, diz assim, no último verso da primeira estrofe, o verbo venceis se flexiona para concordar com o quê? Tá? O verbo venceis, que vem do verbo vencer, ele vem lá e diz o seguinte, ele tá no verso 3 e concorda com a forma vós, venceis, tá? Que é a terceira pessoa do plural. E aí diz assim, é na letra E. A resposta seria a letra E, tá? Essa atividadezinha focou mais na conjugação verbal, então eu devo aplicar um materialzinho com vocês, de repente, pra gente estar trabalhando concordância, tá? Mas a princípio, essa avaliação é que vai ficar valendo. Na questão 3, vem um textozinho que diz o seguinte lá embaixo. A expressão dessa situação, na linha 2, refere-se ao fato de que aí, dessa situação refere-se à ciência não ser feminina. Então, vocês têm que pegar o trechinho que está na pergunta, voltar no texto, achar ele para saber sobre o que ele está falando, sobre o que ele faz referência, qual é a ligação dele com qual palavra, ou com qual expressão, ou com qual frase, e assim vai. Beleza? Então, essa número 3, ficou a resposta da letra A. Na 4, vem um textozinho aí do Saeb, pequenininho também, no terceiro ano, tem que ler bastante. E vem a pergunta lá embaixo o seguinte, que função desempenha a expressão destacada no texto? O volume do rio cresceu tanto que a família de fronte teve medo. De fronte é de frente para o rio, tá? A família que estava de frente para o rio ficou com medo do volume do rio, que cresceu muito. Então, provavelmente, ela ficou com medo dele. Não dá, né, de ter N situações. E aí, você tem que voltar lá no texto para saber que o rio cresceu tanto que a família teve medo, tá? Nesse caso aí, a família ter medo por causa do crescimento do rio é uma consequência, tá? A consequência de um fato. Qual foi o fato? O crescimento do rio. E qual foi a consequência que esse fato causou? O medo da família que estava de frente para ele, tá? Então, tanto que, né, devido a esse fato, aconteceu que a família de frente teve medo. Então, a letra C é a resposta correta. Beleza? Na 5 vem outro texto, tá? E aí vem o seguinte, considerando-se a função do send letter, que é você programar uma carta para mais tarde, um e-mail para mais tarde, o objetivo do autor do texto, e-mail com hora programada, letra E, divulgar um produto ampliador da funcionalidade de um recurso comunicativo. Tá bom? E aí depois eu tenho um texto aí referente às questões 6 e 7. Na 6, diz assim, uma das intenções do grupo modernista, lembrando que o modernismo era a nossa escola literária desse bimestre, era transgredir, romper com o tradicionalismo. Isso também ocorreu no uso da língua. Os autores dessa escola literária, principalmente na primeira fase do modernismo, inseriam nos textos os modos de falar do povo. Do jeitinho que a pessoa falava, eles escreviam lá. Se falava errado, estava errado, e assim. Com gírias, com tudo. Retire do poema, acima, uma palavra ou expressão que confirme isso, tá?
Aí nesse texto aqui, chamado com o título de pronominais, tem esse aí, ó, me dá um cigarro, né? E camarada, né? Que camarada é tipo uma gíria. E aí ele começa lá em cima falando, a gramática diria, dá-me um cigarro, e aí ele fala, a gramática diria, dê-me um cigarro, e ele fala, mas diz a gramática do professor e do aluno. E do mulato sabito, mas o bom negro e bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? Então ele não faz a colocação pronominal correta, por isso que o título do texto é pronominais, porque ele vem fazendo referência sobre colocação pronominal, a colocação do pronome na frase, e vocês, alunos, né, Dom João VI, sabem que o pronome não pode começar frase, tá? Pela regra da gramática, norma culta. Vamos lá. Aí na 7, ainda sobre o mesmo texto, ele tira um pedacinho da primeira estrofe que diz assim, diz a gramática do professor e do aluno. A partir do fragmento acima, é possível compreendermos que a gramática em relação ao uso da língua no caso aí, tem a opção liberal, impositiva, dialógica ou reflexiva. A gramática, ela é impositiva, ela impõe, ela tem regras, né? Você não pode falar de qualquer forma, tá? Por isso se chama norma, porque ela tem normas, ela tem regras. E aí a gramática, ela é impositiva, ela não é liberal jamais, não é dialógica jamais, e nem é reflexiva, não a gramática, tá? Então a resposta da 7, letra B. 8, 9 e 10, temos aí mais um texto chamado A Mãe do Primeiro Filho. E aí os textos, a 8, 9 e 10 é sobre esse texto. Na 8 diz assim, é possível dizermos que no poema o tom do eu lírico é de lamentação, tá? O eu lírico está lamentando ali o tempo todo e tudo que ele passou ali sobre o ser mãe, né? No caso ali. Então, letra B, lamentação. 9. A palavra destacada no verso, a mãe do primeiro filho, verso pode ser substituída sem prejuízo de sentido por a palavra destacada, a mãe do primeiro filho, a palavra destacada no verso, tá destacada lá no texto, que seria matutando. A mãe do primeiro filho, Carmen, fica matutando no seu corpo já passado. Então, essa palavra matutando poderia ser trocada por pensando, tá? Matutar, pensar. Beleza. No 10 diz assim, retire do texto uma palavra própria do falar dos indivíduos que vivem no interior. E o que acontece? Uma palavra que faz referência a um falar interiorano é madurou, que vem de ficar maduro, tá? Então, madurou seria uma dessas palavras aí que vocês podem identificar nesse texto aí. Qualquer resposta contrária, entre em contato com a titia, lá pelo Facebook ou pela plataforma. Na plataforma tem um espaçozinho lá que é para você responder de forma particular ao professor. Ninguém lê, só eu leio. Então vocês podem colocar lá que eu vou estar lendo e vou estar respondendo. Alguns alunos entraram em contato comigo dessa forma, eu consegui responder, consegui enviar material, tá? E eu preciso desse contato de vocês. Um beijo, usem luva, máscara, não sai de casa, é álcool em gel, tá bom? Em breve tudo isso passa.